Olá, estamos na Expo Indústria 2025, na Agência Marandu, com o nosso professor Roberto Serra. Roberto, primeiramente, eu sou muito grato à agência, a você e a sua equipe por ter dado a oportunidade para inserir esse podcast e a gente dar chance para a incubada se vender independente do seu coordenador, quem está acompanhando, para eles começarem a enxergar o voo solo, como que é. Primeiramente, muito obrigado, né? E depois eu vou lhe perguntar sobre uma parceria. Tudo bem, eu que agradeço, Bira. Acho que já fazia algum tempo que a gente tentava esse diálogo, né? E foi oportuno que ocorresse a Expo Indústria para a gente se reencontrar aqui. E da mesma forma que você é grato a mim pelo espaço para a realização desse programa tão importante, que é a Usina do Empreendedor, nós somos muito gratos a você por ter nos ajudado a colocar em vitrine todas essas startups, tanto no seu programa, quanto nesse espaço da Expo Indústria, no Armazém do Empreendedor, onde outras iniciativas empreendedoras estão organizadas e estão fazendo com que o público as conheça, né? Então, parabéns pelo trabalho na Secretaria de Indústria e Comércio, por esse incrível espaço produtivo que é o Armazém do Empreendedor. O Maranhão precisa disso. O empreendedorismo ele se manifesta de muitas maneiras, né? E a criatividade humana faz com que cada talento, né, se revele de uma forma diferente em diferentes áreas. E você colocou dentro de um espaço de empreendedorismo que é dito tradicional, um conjunto de iniciativas empreendedoras de base científica e tecnológica, que são chamadas empresas inovadoras, empresas de empreendedorismo acadêmico, que normalmente estavam distantes desse outro mundo. Então, integrar esse conjunto de pessoas é fundamental para que haja trocas, para que a gente aprenda uns com os outros. Você está permitindo isso, eu preciso te agradecer por isso. Bom, eu agradeço a sua deferência e esse é o papel da Secretaria de Indústria e Comércio, fomentar, abrir espaço, né? Esse equipamento que as 20 startups estão participando lá conosco no Armazém do Empreendedor, é justamente o que o governador pede e o que o nosso secretário está executando com toda a equipe, que somos 5 secretários adjuntos com a subsecretária. E aquele espaço que hoje nós estamos com 400 pequenas indústrias, pequenas empresas sendo dado a oportunidade do Armazém do Empreendedor. E agora mais 20. E com certeza no próximo edital de vocês virão mais 20 ou quem sabe aumenta até o número. E outra, esse espaço ele é fundamental, Roberto. Eles precisam disso e precisam enxergar como é que é o mundo lá fora, o mundo real do empreendedor. O empreendedor, às vezes, ele tem medo de expor a sua ideia, tem medo de buscar uma aliança, uma parceria, mas não deve ter esse medo, né? E eu lembro que eu fui o fundador da empresa Júnior, da faculdade que eu estudei, a Faculdade de São Luís, que hoje é Estácio de Sá. E a gente fazia um movimento muito bom com a Federação das Indústrias, com as empresas juniores, e eu falava, gente, não vamos colocar só quem está no 4º, 5º período. No primeiro período já tem que começar a enxergar, já tem vontade, e às vezes já é um empreendedor. Verdade. Né? A gente tem que dar essa oportunidade. Eu enxergo bastante isso. Esse trabalho que você oportunizou para a gente, de fazer o podcast do Usina do Empreendedor. O Usina do Empreendedor é um site que eu desenvolvi em 2013, né? usinadoempreendedor.com.br. E é um espaço para vocês. Fique à vontade para vocês colocarem estudos, cases que tem do nosso Maranhão, de onde tiver. Use a plataforma Usina do Empreendedor, Roberto. Eu agradeço por isso, Bira. Eu acho que você tocou numa palavra-chave aí, que é o contato, né, do empreendedor com o público. Esse espaço de interação, muitas vezes o empreendedor não tem, porque ele concebe a sua ideia do seu negócio,
e ele modela isso num planejamento, dentro de 4 paredes. E não está vendo a execução e física, não consegue né? ter a experiência de se conectar com públicos diversos. Então, expor em um ambiente como esse aqui permite que essa pessoa comece a sentir o mercado de uma outra maneira, né? E como nós estamos falando de empresas que estão passando por incubação, ou seja, elas estão literalmente sendo maturadas, né? É dado a elas um ambiente para que elas consigam criar as condições mínimas de sobrevivência, até o ponto de chegar ao mercado. Então, quando a gente antecipa essa experiência de chegar ao mercado, mesmo que num ambiente de exposição como esse, a gente cria um ambiente muito favorável para consolidar o trabalho delas, né? E é interessante, eu vou falar do site, Usina do Empreendedor, eu criei uma seção que às vezes você está muito negativo, não é. A seção que eu adoro, essa seção é pequenas empresas, grandes erros. Quais foram os grandes erros que você cometeu como empreendedor iniciante, empreendedor que já está numa caminhada, numa roda? Roberto, eles têm que sentir isso, porque é o mercado. O mercado não quer saber se você é o bambambam, não. Você tem um excelente produto, você tem um excelente serviço, meu amigo, se coloca. E outra, seja efetivo. Não entre e fale assim, eu não tenho nesse mês. Então, esse é um dos objetivos. Inclusive, né? Bira, é muito comum de se ver nos ambientes de inovação, onde estão presentes as startups, de maneira geral, os eventos de inovação, você vê relatos como esse, de experiências que não deram certo, porque isso acaba por tornar esse indivíduo empreendedor um indivíduo muito mais preparado para os tempos atuais. Mais robusto, mas ele vai passando por ele ganha forjas, uma experiência, ele já sabe por onde não deve ir, o que não deve fazer, né? Então ele já tem a experiência do que deu errado. Então ele consegue visualizar agora uma caminhada com menos riscos do que antes, né? E outra, lições aprendidas, né, que está lá em gerenciamento de projeto. Quais foram as lições aprendidas do que eu executei aí num programa, numa série? Catalogue. No próximo você fala assim, opa, aqui já tem um percalço, eu posso mudar, né? Uma coisa interessante, lá no espaço do Armazém do Empreendedor, está o CEAP, aquele que ajuda a financiar pequenos empreendedores. E eu falei para o gerente de relacionamento, você vai lá na agência Marandu, nós vamos buscar de vocês, que é obrigação de vocês, como agente de fomento, disponibilizar recursos. Roberto, lá o empreendedor pode ter até 100 mil reais de empréstimo, de recurso para alavancar ou iniciar o seu negócio. É interessante depois a gente fazer essa interação e eles ficaram muito entusiasmados com isso. E não é só o CEAP. Você tem startup do agronegócio, aí tem Cicobi, Banco de Crédito Cooperativo, o Cressol, o próprio BNB, o próprio Banco do Brasil, que tem linha de crédito para isso. É a gente provocar. Você sabe, Bira, que não há como uma iniciativa empreendedora prosperar se ela não tiver alguns subsídios mínimos, né? Em se tratando de empreendedorismo acadêmico, de ideias que nascem a partir de uma pesquisa científica ou de um trabalho dentro da universidade, a gente tem uma base inicial toda fomentada pelo setor público, com bolsas de pesquisa, com agências de fomento, como a FAPEMA, por exemplo. Né? Então você consegue gerar a ideia e tirá-la do papel, mas essa ideia não consegue prosperar se ela não tiver outras fontes de financiamento. Então, integrar startups com esses agentes financeiros é fundamental. Oferecer linhas de crédito, abrir condições especiais e até, inclusive, investimentos, porque todas essas startups estão abertas, eu digo em termos de sociedade. Então elas têm capital aberto para permitir a entrada de novos sócios. Então é interessante que essas iniciativas empreendedoras tenham contato com
outros agentes financeiros que eventualmente tenham interesse nisso. Especificamente nesse assunto, eu tenho conversado muito com o nosso César Ney, que é o institucional para a empresa pública do Banco do Nordeste, e o Banco do Nordeste está abrindo linhas para startups para participar como sócio, que não era antigamente. Então, você que está com startup, procure a Agência Marandu. A Agência Marandu vai buscar juntamente conosco, que é o Poder Público Estadual, nós vamos buscar com o Poder Público Municipal, o Federal, essa chance, essa oportunidade. E outra, às vezes, uma startup, Roberto, ela capta um recurso não reembolsável, mas ela tem que começar também a perceber que isso é por um momento. E ela vai para o mercado começar a buscar um recurso que é para ser pago, que ela tem que ter uma responsabilidade de gestão financeira do negócio dela. É verdade. Né? Isso é muito importante se esclarecer, porque, de maneira geral, quando essas iniciativas empreendedoras estão no ambiente público, dentro de uma universidade pública, por exemplo, elas estão tendo subvenções que não exigem contrapartida, a não ser ali o resultado daquela pesquisa, daquele trabalho por aquele período determinado. Então, essas subvenções deixam, muitas vezes, os fundadores desses negócios numa zona de conforto, né? E aí, quando você vai para o mercado, para uma operação... É outra história. É outra história. Você tem que ter Você começa a ter a responsabilidade financeira, né? Exatamente. Se você não tiver essa noção de que tem que pagar aquela mensalidade daqui a algum tempo, né, você pode se perder. Aí você citou o caso do BNB, eu queria registrar isso. O BNB lançou, em associação com o Sebrae e com a FINEP... Isso, é justamente. Sebrae, FINEP e o BNB. O FIP. FIP. Que é um fundo de investimento em participações, capital semente, para startups que estejam no estágio inicial. Então, você precisa submeter uma proposta à análise do Banco do Nordeste e eles podem aportar recursos em troca de participação societária, que a gente chama de equity. Então, é um investimento com equity. Eles podem aportar recursos que totalizarão até 49% das ações do negócio. Eles não querem ser sócios majoritários. E dependendo do andamento da startup que está tendo esse aporte, lá no futuro deu resultado, o aporte deu, a própria instituição pode falar assim, eu não tenho mais interesse, você me paga o que eu investi e você fica dono, comece a caminhar sozinho, né? Você tem essas opções. Exatamente, exatamente. Né? Amigo, eu fiquei muito feliz de bater esse papo com você. E coloco-me como o Biratã, professor de empreendedorismo, o investidor desse site, desse podcast, o Bira como o secretário de indústria para ajudar. Vamos colocar essas startups para ser master. Rapidamente elas serão. E dão espaço para outras. E uma coisa que eu gosto muito de falar, nós temos que fazer com que a startup que foi desincubada faça o seu papel de assessorar, de mentorar, de ser um padrinho de um outro que está chegando. Né? E falar assim, olha, eu fiz isso, tivemos esse ponto extremamente positivo, mas cuidado com isso, trabalhe mais isso. E isso é bom até para nós, indicadores para nós sabermos se no próximo edital está tudo bem, quer colocar algo mais, né, em evidência. Exatamente. Essa caminhada que hoje as startups que estão passando por incubação estão tendo, vai imprimir nelas, né, um mindset, né, uma forma de ver o mundo, um modo de pensar, de se organizar, que precisa ser multiplicado para que a gente tenha mais iniciativas empreendedoras. Todos os ambientes da sociedade comportam ações empreendedoras. E às vezes até se a gente quiser extrapolar, se a gente apenas pegar algumas das características do empreendedor, que você sabe bem, né? A proatividade, né? Essa capacidade de resiliência. O mundo precisa disso, né? As pessoas em geral precisam disso. E a sociedade pode se tornar ainda mais consolidada, né? E enriquecida
se a gente incorpora algumas dessas atitudes que são próprias do mundo do empreendedorismo. Bom, de qualquer forma, agradeço demais a sua participação no nosso podcast Usina. E ele não é meu, ele é seu, ele é das incubadas, ele é da academia. E vamos fazer a coisa acontecer de uma forma... Eu estava comentando com... É bom a gente sempre colocar, com um dos expositores, uma grande empresa aqui. Eu falei assim, você já fez um podcast para os seus colaboradores, 1.500 colaboradores, para falar assim, olha, nós prestamos serviço para Vale, para Lumar, para Suzano e tal. Pega casos e comece a fazer para ele entender o papel dele como empreendedor funcional que está dando resultado para a empresa. Né? Então, lá dentro da Secretaria de Indústria, Roberto, a gente coloca as 400 empresas que a gente tem assistido, tem empresas exportando para o México, para os Estados Unidos. A gente coloca essas empresas para você também fazer, através da agência Marandu, assessoramento, trabalho de consultorias, né, com outras, até com a vossa empresa Júnior que é muito referenciada. Coloque lá, dentro das nossas empresas do Armazém do Empreendedor, você, opa, estou enxergando uma dor ali. Exato. Coloque isso para eles e faça rodadas de negócio, nós estamos disponíveis para lá. Muito bom, muito bom. Obrigado, Bira. A Secretaria de Indústria e Comércio e Serviços, né, é sempre uma parceira de primeira hora naquilo que a agência Marandu se propõe a fazer. Esteve conosco nos 2 eventos que nós realizamos e vamos fazer o terceiro agora, que é o Marandu Summit. Está vindo aí em novembro, dias 13 e 14 de novembro, já anuncio aqui de antemão. Legal. Dentro do campus Paulo VI, nós vamos levar toda essa ideia de inovação e empreendedorismo que está representada na agência. A gente vai abrir as portas da agência, mas dentro do campus, e vamos levar para lá todos os nossos parceiros, as startups, para que o restante da comunidade universitária tenha uma experiência imersiva nesse ambiente, que normalmente ela não tem esse contato no dia a dia em razão das rotinas que todos estão envolvidos, né? Bom, para finalizar, eu quero parabenizar a agência Marandu pelos 6 anos e você transmite a todos os seus colaboradores, Obrigado, os outros Bira. diretores, que é de coração que a gente comemora isso. Tá? Recebemos o seu vídeo, publicamos. Ah, legal. Agradecemos imensamente sua manifestação. Muito obrigado, Bira. Muito obrigado, gente. Esse foi mais um episódio especial e muito especial com o Roberto Serra, o nosso diretor da agência. Um grande abraço. Valeu.